Fala rapaziada, trazendo aqui mais uma obra nova pra vocês. Dessa vez eu vou estar tentando narrar a obra aqui. Comentem o que vocês acharam do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Sem mais enrolação, vamos começar. A história começa contando sobre a mais antiga, misteriosa e sinistra família alquímica, conhecida como a família Pessihard. Em busca por entender as leis do universo e encontrar um método para alcançar a divindade através da forma física, esses alquimistas loucos uma vez desencadearam desastres bioquímicos terríveis por toda a Terra, com vários experimentos causando caos por onde passava. No entanto, 300 anos atrás, por razões desconhecidas, esta família entrou em declínio. O nosso prota era o único descendente talentoso dessa família, o maior alquimista do século atual. Ele jura que criaria armas bioquímicas que rivalizem com os deuses e assim restaurar a glória da família. O prota abre os braços, comemorando que, naquele exato momento, a arma bioquímica mais forte, a calamidade final criada por ele, o maior alquimista, após 400 dias de esforços, estava prestes a ser concluída. Então ele fala para aquele rato imundo que ele comece logo a última fase. Era para manter a atenção na pureza do fluido do cultivo Azort. Ele não deve ficar abaixo de 70%. O rato responde o protagonista com raiva. Ele já disse inúmeras vezes, não era para chamar ele de rato imundo. Olhando para o painel da máquina, ele fala que o nível de fluido estava em 99% e o batimento cardíaco do sujeito de teste era de 15 batidas por minuto. A temperatura corporal estava por volta dos 25 graus. E os sinais vitais estavam estáveis. O prota dá as ordens para ele seguir as suas instruções. Era para adicionar 52 gramas de enxofre preto ao tanque. Aquilo iria remover as impurezas e bactérias. O nível de pureza cai para 91% e os sinais vitais ainda estavam estáveis. Sendo assim, era para ele continuar, agora adicionando 160 gramas de mercúrio branco para estabilizar a personalidade do experimento. Mais uma vez, o nível de pureza caiu para 85%, ainda assim com níveis vitais estáveis. Por último, seria adicionado o sal amarelo, e o nível de pureza havia caído para 72%, e os sinais vitais ainda estavam estáveis. O prota então fala que agora só faltava o passo final, era para drenar o fluido residual do tanque de cultivo e despressurizar, e em seguida era para abrir o tanque. O mano-rato então aciona a válvula de segurança, que agora estava fechada, e o tanque finalmente estava aberto, que então começa a se abrir com a névoa branca cobrindo todo o ambiente. Nosso protagonista começa a comemorar, a sua maior criação estava finalmente finalizada. O experimento bioquímico alquímico que poderia destruir o mundo inteiro. A calamidade finalmente estava completa. Aquele era o rascunho da forma final do seu grande experimento. O protagonista começa a rir igual um vilão e fala para a criatura que, com aquela forma dela aterrorizante, era para ir em frente e conquistar o mundo inteiro para ele agora mesmo. Mas algo começa a surgir em meio à neblina, uma perna humana e uma forma arredondada, a qual todos nós sabemos qual é. Por último, era uma linda garota de cabelos loiros longos. O prota então se assusta com aquela cena. Que diabos era aquilo que estava à sua frente? Ele fala que precisava observar aquilo de perto. Aquilo com certeza não estava certo. De acordo com todas as etapas seguidas à risca, não era para ter acontecido aquilo. O mano-ratão fala que não era para ele tocar naquela coisa, talvez não fosse seguro. O prota fala para ele calar a boca, ele mesmo iria conferir. Agora parado em frente à criatura, ele pensa, será que aquela forma feminina dela talvez fosse apenas um disfarce? Se for o caso então, aqueles dois icebergs ali talvez nem fossem reais, e sim sacos de energia de armazenamento da criatura? Então ele tinha que testar se eram reais, então toca neles para dar aquela conferida. Então ele conclui que, a julgar pelo toque e maciez, ele não tinha dúvidas. Droga, aquilo era apenas um humano comum. O que tinha acontecido com aquele braço esquerdo de anjo da extinção que ele colocou nela? E aonde estava o olho triste da Imperatriz Esmeralda que ele tinha inserido nela? E o coração mecânico perpétuo? Porque ele não conseguia ouvir o som do sangue sendo bombeado? De repente algo começa a despertar. O no-rato fala para ele ter cuidado.
Mas era tarde demais, a garota pula em cima do nosso protagonista e os dois caem no chão. O Mano Rato já estava até se despedindo do nosso protagonista. Ele herdaria o seu legado de família, já até tinha preparado essa lápide com a descrição bem longa, que ele havia morrido pela mão do seu próprio experimento, ainda por cima virgem, coitado. O protagonista ainda no chão começa a xingar ele e fala que colocaria vermes no seu depósito de queijo. O ratão fala que o nosso protagonista era muito cruel por tentar fazer aquilo com ele. Um frasco que continha sangue de lesma do fogo, mutante experimental, estava no chão, quebrado. O ratão se dá conta que o protagonista não estava morto. O prota começa a se gabar e fala que ele, o grande Isao Perezard, o maior gênio alquimista deste século, como ele poderia ser morto pelo seu próprio experimento? Se ele não lembra, o prota tinha pedido para que ele adicionasse seu extrato da alma líquida manifestada ao fluxo de cultivo do experimento, para que a alma dele naturalmente tenha afinidade com ela. Ela nunca poderia prejudicar ele assim. O Mano Rato fala que não se lembra de ter feito isso. Mas de repente ele começa a se lembrar de quando o protagonista havia pedido para que ele fizesse aquilo. Mas ele lembra que fez merda e acabou não adicionando o que ele pediu. O protagonista meio sem jeito fala pra ela sair de cima dele e ordena que ela fosse obediente. O protagonista então se assusta. O que ela estava fazendo afinal? A garota do nada começa a colocar a língua pra fora e lamber ele, que obviamente fica todo vermelho, parecendo um tomate. Ela continua lambendo seu rosto e ele começa a perder a consciência de tão vermelho que estava. Mas ele tenta reagir e empurra ela para longe. O prota se vira cobrindo o rosto e fala pro Mano Rato trazer o spray de purificação. Ele aperta um botão e prende a garota de volta na cápsula. Então o primeiro capítulo termina com a garota presa na cápsula. Se vocês quiserem que eu traga a continuação dessa obra, comentem aí abaixo. Se inscrevam no canal e ativem a notificação para não perder nenhum vídeo.